pedindo a Deus que derrame a sua glória neste local. Que sejam 3 dias de festas. Amanhã nós estaremos fazendo nossas ordenações, nossas homenagens. Hoje, primeiro dia, só para louvar a Deus, para tocar no coração de Deus com os nossos louvores. Os meninos, as meninas da escola de música que ficaram o ano todo aqui estudando música, vão se apresentar, o dia é deles, a noite é deles, mas tudo é com a glória do Senhor. Eu gostaria de pedir a você que fechasse seus olhos, esquecesse quem está na direita, quem está na esquerda, e falasse com Deus nessa noite. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por esse final de semana. Muito obrigado por este dia, Pai. Esse dia que nós se chama o presente. Esse presente são 24 horas. E nessas 24 horas, Senhor, nós só queremos te agradecer. Te agradecer pela tua presença, pela tua graça, pelo teu Santo Espírito. Te agradecemos, meu Deus, por esses 15 anos que nós estamos começando a comemorar nessa noite. Queremos agradecer pelas vidas, pelas almas, meu Deus, que foram resgatadas, pelas famílias que foram resgatadas. Porque nessa ilha do governador, meu Deus, tem muitas pessoas que já entraram por essas portas e foram abençoadas. Então é por esse motivo, Deus, que nós estamos aqui nesses 15 anos, te louvando, te exaltando e engrandecendo o teu santo nome. Pai, que nesse final de semana, que nesta noite, especialmente, a tua glória desça neste local. Como naquele dia, Senhor, quando foram dedicar o templo a Ti, o santuário a Ti, e a Tua glória desceu de tal forma que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Pai, que consigamos nesta noite tocar no Teu coração. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que tem feito nas nossas vidas. Pai, já derramamos e já pedimos, meu Deus, que cada pessoa que está se direcionando para este local seja livre de todo acidente, de toda artimanha do mal. E declaramos essa região geográfica, meu Deus, preparada para receber os teus louvores. Nós repreendemos todo espírito que não te louva, que não te adora. Pai, a palavra de ordem hoje é gratidão. E no Salmo 116, no verso 12, diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Pai, que darei ao Senhor, Pai, por tudo que tem feito nas nossas vidas. Que darei ao Senhor, Pai, por todos os livramentos. Que darei ao Senhor pela minha família. Que darei ao Senhor, Pai, pela minha visão, para eu poder falar, ouvir. Pai, te louvamos nesta noite. Te adoramos nesta noite. E mais uma vez te pedimos, ó Pai, derrama a tua glória neste lugar, em nome de Jesus. Porque eu faço parte de uma grande família, com muitos filhos, todos juntos, para a glória de Deus. Pai, passamos de palmas do Senhor, bem forte, hein? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui essa noite dando início às nossas comemorações de 15 anos. E nesses 15 anos tivemos tantas coisas, vivemos tantas coisas. E que nessa noite você possa refletir tudo aquilo que você tem para agradecer ao Senhor. Porque eu acredito que todos nós temos algo a agradecer a Deus. Nós da Igreja Cristã Resgatando Vidas temos que agradecer a Deus por esses 15 anos de portas abertas. E você, o que hoje, nessa noite, você pode agradecer a Deus? Hoje, se você olhar para o seu passado, será que você tem encontrado uma diferença gratificante da pessoa que você é hoje? Que você possa nessa noite refletir sobre tudo aquilo que você precisa agradecer a Deus.
A gente sempre tem o costume de entrar na igreja sempre com tantos pedidos. Nossa, Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Mas que nessa noite você possa colocar nos pés do Senhor aquilo que você é grato. Porque quando a gente consegue enxergar a gratidão, quando a gente consegue ser grato por onde nós estamos, nós reconhecemos a soberania de Deus. Porque quando eu sou grato àquilo que Deus fez na minha vida, eu reconheço que sem Ele eu não poderia estar aonde eu estou. Então que nessa noite você possa ser grato ao Senhor. Aleluia. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Ele não vai te obrigar a fazer aquilo que Ele
porque ela era uma pessoa rejeitada, ela era uma pessoa que era julgada pelos seus pecados. E ela sentia vergonha daquilo que ela fazia. Quantas das vezes nós nos envergonhamos e achamos que nós não somos dignos de ter um encontro com Deus? Quantas das vezes a gente se envergonha de coisas que Deus muitas das vezes falou: olha, eu sou capaz de te perdoar, olha, eu já te perdoei. E a gente fica remoendo aquelas situações, achando que Ele não é capaz de nos perdoar, achando que nós não fomos perdoados. Sabe, aquela mulher samaritana, ela estava no poço e Jesus, ele tinha um encontro marcado com ela. Jesus, ele encontra aquela mulher e ele oferece a ela uma água essa que ia tratar toda a sede de alma. Sabe, eu não sei se hoje a sua alma está sedenta do Senhor, mas eu quero te dizer que a Bíblia também fala que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Ele está aqui nessa noite, querido. E da mesma forma que ele marcou um encontro com aquela mulher samaritana, ele marcou um encontro comigo e com você essa noite. Talvez você esteja se achando indigno de estar na presença dele. Talvez você pense: olha, eu sou tão pecador, eu não posso nem entrar naquele templo, porque a mulher achava que não podia entrar em Jerusalém e de fato não podia. Mas Jesus vem e fala para ela: olha, eu sou a água viva, olha, eu sou a fonte, olha, através de mim agora você tem acesso ao Pai. Olha, através de mim agora você tem acesso ao Pai. Você não precisa mais de um templo, você não precisa mais ir ali e ficar exposta visivelmente às pessoas te julgando. Por quê? Porque o Senhor, querido, ele morreu para me salvar e para te salvar. Porque o Senhor, ele fez isso por nós. Ele é a fonte de água viva e ele acaba com toda a sede que a gente tem. Porque muitas das vezes a gente tem sede de tantas coisas que a gente tenta preencher o nosso vazio de alma. E ele nessa noite te oferece a água do Espírito Santo que preenche todo o vazio. Então que nessa noite você possa falar: Espírito Santo, me preenche, Senhor, porque Tu és a fonte de água viva e eu quero beber dessa água. Glória a Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Glória a Deus. Não
na vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És a minha alma esperou. A fonte na vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Aquela mulher samaritana, ela foi encontrada, assim como nós fomos encontrados. Sabe, quando ela foi encontrada, ela chega em Samaria e ela começa a contar para todo mundo aquilo que tinha acontecido na vida dela. Sabe, quando Deus ele faz as coisas nas nossas vidas, não é com o intuito de parar ali. Quando Deus ele faz as coisas nas nossas vidas, Ele está mostrando para o mundo que, olha, se eu transformei a vida dela, eu posso transformar a sua também. Olha, se eu mudei aquela situação e aquela história, eu também posso mudar a sua história. Olha, se eu transformo vidas, eu também posso transformar a sua vida. Talvez você se pergunte, nossa, mas nada na minha vida dá certo. Nossa, nada na minha vida dá certo. Eu estou sempre achando que as coisas estão acontecendo de ruim na minha vida. Mas eu quero te dizer que Deus ele não esquece dos seus. Deus ele não esquece daqueles que Ele ama. E Ele te ama, querido. Se você está hoje aqui é porque, assim como a mulher samaritana, Ele queria ter um encontro com você, para te lembrar e trazer à memória que Ele não se esqueceu de você, que as coisas não fogem do controle dEle e que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu que vai cumprir na sua história. Bem sei que tu podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Só quem acredita. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia. Ninguém pode impedir os planos de Deus na sua vida, querido. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Que você possa nessa noite declarar isso com convicção. Aquilo que Deus te prometeu há de se cumprir. Nada pode frustrar, nada pode interromper, nada pode atrapalhar os planos do Senhor de se concretizarem na sua vida e na sua história. Bem sei que tu podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão.
você se pergunte: olha, eu estou na igreja e a menina ali na frente está cantando que ninguém pode me levantar, ninguém pode me ajudar. Sabe por quê? Às vezes nós temos depositado a nossa confiança em pessoas. Às vezes nós temos depositado a nossa fé em pessoas. E eu quero te dizer nessa noite, querido, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te tirar do poço, ninguém pode te levantar. Sabe, só quem pode fazer isso, só quem pode fazer isso por você é o Senhor. Só quem pode fazer isso por você é o Senhor. E Ele não divide a glória dEle, Ele não divide a glória dEle. Então, se você acha que está no fundo do poço, eu quero te dizer nessa noite que existe um Deus que Ele tira pessoas do fundo do poço e Ele leva essas pessoas ao reinado. Porque esse querido José estava no fundo do poço e ele é resgatado do poço e ele vira governador. Ele vira governador, querido. Naquele momento de dor, naquele momento que ele estava no poço, talvez ele não acreditasse na promessa, talvez ele não acreditasse que um dia ele estaria governando algum lugar, ou que um dia teriam, queridos, assim como o sonho dele, estrelas se abaixando e se rendendo aos pés dele. Talvez naquele momento ele não entendia como isso vai acontecer, porque eu sonhei sonhos que eu não vou viver. Mas, querido, ele saiu do poço, o Senhor resgatou ele do poço e ele se tornou governador do Egito. E os sonhos dele tiveram que se concretizar, porque quem deu os sonhos foi o Senhor. Quem deu os sonhos foi o Senhor. Então eu quero profetizar na tua vida nessa noite que os sonhos que o Senhor tem te dado para sonhar, eles vão te acontecer na tua vida. E ninguém pode frustrar, ninguém pode impedir, porque é o Senhor mesmo que te deu o sonho. E se Ele deu a palavra, Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então que você possa gravar essa palavra hoje no teu coração. Os sonhos de Deus, eles vão se cumprir na tua vida. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Senhor, te entregamos os nossos louvores nessa noite nas tuas mãos, Pai. Que tu possa recebê-los, Senhor, como aroma suave as tuas narinas. Continua trabalhando neste lugar, Senhor, conforme tu queres e tu achares melhor, Jesus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. As flautas adoram o nome de Deus. Aleluia. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Estamos começando mais um louvorzão, né? Costumamos fazer os louvorzões anualmente. E quem sabe o tema desse ano do louvorzão? Quem sabe? Sem dar cola. Alguém? Escolhemos o tema Louvorzão SOS, um som de gratidão. Gabriel, como assim? No decorrer desse ano nós vivemos o ano da imersão no Espírito. E ali está escrito: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E nós aprendemos no decorrer do ano que imergir no Espírito Santo não é um natural. Gabriel, como assim? Depende de uma decisão. Eu decido imergir no Espírito Santo. Gabriel, ainda não entendi. É como se fosse um relacionamento. Eu sou casado com a Iracema. Eu só me torno mais íntimo se eu decidir ir a ela. E assim funciona também com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te espera. Ele me espera. Pronto para ser mais íntimo. Gabriel, aonde você quer chegar? Vivemos um ano da imersão do Espírito. No decorrer do ano, nós tivemos aulas, tivemos o curso de teologia,
tivemos inúmeras atividades, tivemos palestras das mulheres, tivemos células, tivemos vidas resgatadas. Gabriel, ainda não estou entendendo onde você quer chegar. Vivemos o mover do Espírito Santo. Vivemos o mover do Espírito Santo. Gabriel, e agora? Imergimos no Espírito. Somos mais íntimos. Então estamos aqui, agradecendo. Olha, Gabriel, eu fiz o curso de teologia com o pastor Cardoso. Agora, eu sei a palavra de quais são teatros. Me pergunta aí qualquer coisa. Pergunta aí para ela assim, ela não vai saber responder. Vai não? Olha, agora eu aprendi a tocar com o pastor Carlos. Agora ninguém me segura, galera. Agora é dominado. Eu fiz aula de canto, agora estou afinadíssimo. A MK já pode me contratar. Mas de nada adianta se não tivermos o Espírito Santo. Numa passagem, Jesus fala de um homem, né, que chegou a ele e fala: Senhor, o que eu preciso para ser salvo? Eu já conheço os 10 mandamentos, eu faço tudo certinho. O que Jesus responde a ele? O que Jesus responde a ele? Vende tudo que tens e dê aos pobres e segue. Então, por mais que tenhamos passado o ano nos esforçando, tentando ser mais íntimo de Cristo, por mais que nós passamos o ano estudando aqui, perturbando o pastor Carlos, perturbando o pastor Cardoso, a Martinha, o nosso pastor, de nada adianta se nós não decidirmos seguir a Jesus Cristo. Se nós não abdicarmos das coisas terrenas e escolhermos seguirmos a Cristo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você está aqui essa noite, você está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Mas você está aqui hoje, adorando e agradecendo a Deus conosco. E dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Aleluia, igreja. Aleluia, glória a Deus. Então, o objetivo desse louvorzão é mostrarmos os resultados. Nós viemos plantando no início do ano até agora. Chegou a hora de colhermos. Chegou a hora de, no curso de teologia, toda a palavra que a gente aprendeu, colocarmos em prática. Chegou a hora de todos os ensinamentos na aula de música colocarmos em prática. Certo, Maria? Certo, Laiane? Vou convidar, podem ficar de pé, podem se preparando. Podem vir. Elas são alunas do pastor Carlos e terão a oportunidade de louvar a Deus essa noite e agradecer a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então estamos aqui em espírito de gratidão e louvando a Deus. Aleluia. Deixa Deus te usar, Maria. Glória. Glória a Deus, aleluia.
Estamos felizes, irmão. A paz do Senhor para a igreja. Estamos felizes, né? Porque conhecer mais uma família que vamos subir naquele grande dia para o céu. Então, vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque vivo eu estou orando.
brilhando de orgulho. E nesse mesmo espírito, a gente vai chamar o nosso diácono Adilson aqui na frente para estar cantando 2 hinos da harpa, porque ele todo domingo está aqui representando. A gente sabe que os hinos da harpa são hinos lindíssimos, são hinos que tocam os nossos corações e que a nossa juventude, muitas das vezes, a maioria não sabe cantar. Eu falo por mim, a maioria não sei, mas o diácono Adilson, ele traz isso, aquilo que falta na gente está aí de sobra, e glória a Deus por isso. Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar louvando aí na canto número 3 da harpa cristã. O hino de número 3. Plena paz e santo gozo tem-te, ó meu Jesus, pois eu criei tua morte sobre a cruz. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus.
nome do Senhor. Vamos estar chamando agora o nosso convidado ilustre, que não é nem mais convidado, é de casa, mas que vem lá de longe, mas que eu tenho certeza que se morasse perto, estaria sempre aqui conosco. Pastor Carlos, com a sua oportunidade. É muita saudade, né? Glória! Esquece de mim não. Quando eu cheguei aqui, eu estava vendo o pastor Harris, ele falando sobre o derramamento da glória do Senhor neste lugar. E o nosso irmão estava falando sobre o batismo do Espírito Santo, explicando algumas coisas. Imersão é um negócio muito sério. E eu queria incentivar a vocês nessa questão de emergir no Espírito Santo e ao mesmo tempo dar um alerta. Como isso acontece? Porque isso gera relacionamento. E como relacionamento, eu quero deixar para vocês um incentivo que eu creio que vocês não vão esquecer mais e vão fazer cada vez mais a intenção de se batizarem no Espírito Santo. Um policial, o resto com certeza sabe disso, um policial, ele com a sua roupa normal, apaisando, ele vai chegar na frente, no meio de uma via pública, e vai fazer assim para os carros passar, ainda que ele esteja com a sua identidade na mão. Ele é um policial, ele tem autoridade sobre ele. Mas se ele, com a sua roupa normal da sua casa, ele fizer isso no meio de uma via pública, certamente ele será amassado na pista. Não tem jeito. Agora, quando ele está com a sua farda de policial, aí carro nenhum passa sem levantar a mão. O que eu quero dizer com isso? Ele não está com a farda de policial, ele não está vestido, ele está revestido. Aí a coisa boa. E esse revestimento gera o que Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 7, que gera no nosso coração algo que a gente com certeza está buscando nele. Ele dá um alerta. O texto diz, João 15, 7 diz: se você estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês. Olha o relacionamento. Está dizendo, Jesus unido com você, corpo, alma e espírito unido conosco. Aí ele diz: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Glória a Deus. Vocês querem promessa maior do que essa? Tem necessidade de mais alguma promessa? Agora, ser revestido do Espírito Santo é estar em Jesus, e a palavra dele está em mim. Mas como a palavra dele vai estar em mim? Eu praticando a palavra, fazendo aquilo que a palavra diz, não deixando cair nada no chão. Eu fazer tudo aquilo que a palavra diz que eu tenho que fazer, porque ele não me dá nada de graça. Ele sempre coloca uma obrigação na frente. Cumpra o que eu estou te ordenando e o resto deixa comigo. Aí como a glória cai nesse lugar? Vamos louvar. Vamos louvar para ver como é que isso acontece. Estamos reunidos
teu poder invadindo as nossas vidas. Quando isto acontece, a tristeza sai, as lágrimas rolam do coração. Inundados somos com Cristo quando Ele derrama a sua glória. Derrama a tua glória nesse lugar, Senhor. Queremos ser renovados pelo teu amor. Derrama a tua glória neste lugar. Queremos ouvir a tua voz, então derrama a tua glória. Quando isto acontece, a tristeza sai, as lágrimas rolam do coração. Renovados somos com Cristo quando Ele nos chama. Derrama a tua glória neste lugar, Senhor. Queremos ser renovados pelo teu amor. Derrama a tua glória neste lugar. Queremos ouvir a tua voz, então derrama a tua glória. Derrama a tua glória, aleluia. Derrama a tua glória neste lugar, Senhor. Queremos ser renovados pelo teu amor. Derrama a tua glória neste lugar. Queremos ouvir a tua voz, então derrama a tua glória. Aleluia. Ele vai derramar. São 3 dias. Se você ficar atento, você não vai ficar de fora disso. Agora será derramada não só neste lugar, mas sobre a tua vida também, com certeza, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Enquanto a Belzinha vai se preparando para louvar, a Iracema vai distribuir os envelopes. Vamos estar no dízimos e ofertas. E eu tenho um testemunho aqui, né, para contarmos. Viemos para esse tempo esse ano, né? E acho melhor o pastor Harrison contar esse testemunho, não? E aí nós estávamos na Paranapuã. E lá nós também pagávamos aluguel, como pagamos aqui. E surgiu a oportunidade de virmos para cá. Só que o nosso pastor falou: olha, eu não vou mover um dedo, vou entregar nas mãos de Deus e tudo vai acontecer naturalmente. Que paz, estamos aqui hoje. Nós, todos sabem, né, que aqui ninguém recebe salário, todo mundo faz por amor à obra, todo o valor que entra, toda a verba que entra, são para os próprios consumos do templo.
obras sociais, e lá na Paranapuã a saúde da igreja não estava muito boa, né? A gente, graças a Deus, é uma igreja bem transparente com relação a isso, mas para a glória de Deus, nós cremos que Deus está no controle de tudo, como o nosso pastor sempre fala, e na mudança para cá Ele também esteve no controle. E hoje nós recebemos, né, esse presente de Deus. Hoje a igreja consegue arcar com seus compromissos de maneira tranquila, né? Mas isso tudo é porque Deus está no controle. Isso também é por conta da minha fidelidade com Deus e com a sua fidelidade. São sementes que nós plantamos para a obra, para que ela possa seguir e nós possamos continuar resgatando vidas nesse lugar. Então, nesse momento, como você diz, minha oferta, nós temos aqui o QR Code. Nesse QR Code você tem que entrar no aplicativo do banco e fazer pode fazer o Pix por QR Code. E também temos aqui a chave Pix, que é o CNPJ da igreja. Tá bom? É importante ressaltar que o valor não vai para a conta de nenhuma pessoa física, vai para a conta principal da igreja. Nós temos uma contadora, nós temos toda uma parte por trás que cuida disso. Então, só frisando, né, que isso tudo não vai para a conta de pastor nenhum e tal, vai tudo para a obra. Amém? Belzinha, com a oportunidade. Outra aluna do pastor Carlos, que tem desenvolvido muito bem. Glória. Santa Igreja Pai Senhor, amém? Amém. Glória, glória a Deus. Aleluia. Do
agora. Vou estar chamando o presbítero Marco para estar aqui fazendo essa oração. Aleluia a Deus. Os pastores vão falar, todo mundo, né, presbítero? Não podia não botar você para falar hoje. Não? Pelo menos que seja uma oração. Amém. Cumprimento da igreja com paz do Senhor. Amém. Vamos levantar nossos envelopes. Soberano Eterno, Pai. Senhor, aqui está as ofertas, Pai. Senhor, aqui está o dízimo da sua casa, Pai. Senhor, como foi dito aqui, Pai, ninguém que recebe nada. Os pastores não recebem, Pai. O presbítero não recebe, Pai. As missionárias não recebem, Pai. Tudo que entra na casa do Senhor, Pai, é para o mantimento, Pai. Sim, meu Deus. Pai, que o Senhor venha, Pai, nessa hora, Pai, abençoar cada um, Pai, que pôde ofertar, Senhor, que pôde dizimar, Pai, e aqueles que não estão podendo no momento, Pai, que o Senhor também abençoe, Senhor. Abençoe sim, Pai. Que o Senhor possa abrir as portas do céu, Pai, para que eles possam vir abençoar a sua casa, Pai. Sim, Santo Deus, é que eu te peço hoje, Pai, nesse momento. E toda a igreja diz: Amém. Podem trazer seus envelopes aqui na frente. Aleluia a Deus. Enquanto isso, o pastor Carlos pode ir. Nosso preletor da noite, querido mestre. Glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Muita satisfação. Salve a amada igreja do Senhor, gloriosa e santa paz do nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. Amém, Deus. Harrison, era uma vez por ano. Eu vou ali de dentro analisando, gente. Eu estava pensando, 50 anos que a gente se conhece, por isso estamos 52 para ser mais próximo. Agora soma aí para você ver a idade. Vamos lá. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês. Nesses 15 anos, Harrison, é como se a criança já passou daquela fase da alfabetização, começou a criar uma personalidade e começou a fazer as suas escolhas. Então, nesse momento, a igreja já está com aula, já está com seminário, já está estruturada, e ela tem esse efeito sanfona, entra gente, sai gente, aquele negócio todo, e a obra de Deus ali contínua. É como se fosse um transporte em direção aos céus. Entra um homem, sai, vai para outro lugar, e assim, constantemente. Essa satisfação muito grande. Vou contar com a tecladista, o baterista já está ali, as cantoras, gente, faz de conta que a gente estudou exatamente essa música. Por quê? Na minha cabeça, músico não ensaia. Porque quando a gente ensaia, a gente pensa que sabe e fica repetindo aquela coisa. Quando a gente estuda, não. A gente vai para níveis um pouco mais profundos. Então eu gostaria, pode levantar, estou convidando vocês, cadê a Mari? Cadê você, querida? Vem pra cá. Eu mudei de ideia. Ah, não, pode ser. Agora eu me lembrei. Vamos lá. Acha microfone, posicione-se. Eita glória. Em 1 Crônicas, capítulo 25, diz assim a palavra de Deus: Davi, juntamente com os capitães do exército, separou da casa de Emã, Gedutum e Asaf, homens aptos para profetizarem através de alaúdes, saltérios e harpa. Fazendo uma pesquisa um pouco mais aprofundada, eu estudei sobre Emã, neto de Samuel. E quem era Samuel? Samuel é aquele profeta que viveu dentro do templo, preparando os reis para as grandes batalhas. Samuel tinha acesso aos sacrifícios e invocava a presença do Deus Todo-Poderoso através do sangue derramado. E hoje, igualmente, nós fomos separados do mundo, também há poder de sangue derramado, mas não sangue de ovelhas, cordeiros, de cabras e bois. O sangue que nos trouxe à sua presença sagrada é o sangue daquele cujo nome está sobre todos os nomes, Senhor dos Senhores, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, poder de Deus que tira os pecados do mundo, fonte de água do fogo que joga para a vida eterna. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é aquele que na cruz realizou o plano de redenção. E hoje, banhados pela sua graça e pelo seu amor, a
aqui nós estamos, como separados, escolhidos, para que ao abrir os nossos lábios, possa o Santo Espírito nos dirigir em direção a Ele, aquele cujo nome está sobre todos os nomes, Senhor dos Senhores, aquele que nos livra de todo mal, aquele que joga por terra todo levante contra a nossa vida. E Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. E à direita do Pai está intercedendo por nós, como advogado celestial. E em breve virá buscar a sua igreja como juiz. Que nós estejamos preparados para aquele grande dia, onde Ele bradará dos altos céus, todos os olhos o verão, e assim como um relâmpago, Ele vai estar dentro de nós. Eu gostaria que a igreja fechasse os olhos nesse momento, porque nós vamos entoar um louvor que todos nós conhecemos. Então eu gostaria que você, com os olhos fechados, entrasse no teu interior, no altar que você construiu em seu coração, e lá nós vamos louvar e bendizer aquele cujo nome está sobre todos os nomes. Seu Pai
Mas quando Jesus chegou, aí ele adora, ele menor. O Senhor está na casa. Se eu disser para vocês que tudo que eu preparei para fazer uma palavra essa noite foi dito aqui, meu pastor, você resumiu o que eu ia falar. É o mesmo Espírito, querido. É o mesmo Espírito. Há um tempo atrás, assim, uma das primeiras festas que eu conheci o Elcio, ele fez uma coisa que eu falei assim: esse homem é de Deus. Ele exaltou as pessoas que trabalham com ele. Não chamou cantor de fora, não gastou fortuna, nada disso. Eu fiquei olhando assim, a minha equipe estava lá, eu falei assim: pessoal, pensa como eu penso. Você passa o ano todinho lutando com o grupo, mas num dia de festa, sabe umas coisas sem sentido? Eu sou da DIG, já gastamos fortunas. Falo mesmo que eu não concordo. Eu acho que a prata da casa tem que virar ouro a cada dia. E você está de parabéns, meu irmão. É uma honra muito grande servir ao Senhor.
Ó, isso aqui é só para dizer que eu li a Bíblia. Tá? Só para dizer. Vamos conversar. Vou fazer um breve resumo, né? Aquele ali guiado pelo Espírito, ponto. Aí, tudo que aconteceu lá dentro. Aí tu veio, fechou o negócio todo e falei, olha o que o Espírito fez. Entrou no mesmo Espírito. É a mesma água que nós vamos beber. Lembra uma frase mais ou menos assim? Se tu soubesses quem te pede de beber, tu lhe daria. E ele te daria uma água que mataria a tua sede para toda a eternidade. Vocês lembram dessa frase? Mas vamos pensar em outro setor. Quando eu cheguei na casa, eu dizia para as pessoas, na verdade, eu não sou um professor de canto, eu não sou um professor de música, eu sou um professor de louvor e adoração. É bem diferente. Onde está a diferença, meu irmão? A diferença é a seguinte. Aí eu vou lá no teu campo agora. O curso de louvor e adoração nesse lugar, ele é baseado em 1 Crônicas, capítulo 25, como já citei nessa noite. E ele, usando o Espírito, me apresentou 3 perspectivas diferentes. A primeira perspectiva é a científica. É aquela em que você pega uma pessoa que já aprendeu a andar, já aprendeu a falar. Vamos lá, vamos cantar. Daqui a pouco aquela pessoa alfabetizada, ela vai entrar numa estrutura científica que eu uso alguns métodos para a pessoa entender 4 principais pontos da música. A gente fala sobre ritmo, a gente fala sobre melodia, a gente fala sobre harmonia. Ritmo é aquela sensação de existência de pulsação cardíaca. A melodia é aquela diferença de altura sonora. A harmonia, vocês observaram que enquanto o grupo estava fazendo uma primeira voz, eu fiquei passeando, fazendo uma harmonia, algo diferente que estava ali de acordo com as leis da estética. E tem uma 4ª parte da música que nós podemos estudar. É quando você ouve uma flauta e você ouve um violão. Todos aqui, se ouvir uma flauta e um violão, sabem o que é o quê? Todos aqui sabem qual é a diferença de uma flauta para um violão? Conseguem perceber? O nome disso é timbre. Essa tua capacidade de perceber a diferença sonora que cada corpo pode emitir. A partir daí, nós estudamos todo um princípio de matéria positiva, onde poderíamos dizer assim, vamos estudar o ritmo, vamos falar de compasso, vamos falar de andamento, vamos falar aí da intensidade do som, etc. Então, na segunda parte melódica, a gente começa a perceber que a música, ela está dentro de uma estrutura em que ela tem um teclado ali, só existem 7 notas. Todas as vezes que ela completa o ciclo de 7 notas, a 8ª é a repetição de um novo ciclo de 7 notas. Então nós sabemos que assim como uma escada, 7 degraus. Aí quando você chega no 8º, começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então enquanto um rapaz está cantando com uma menina, ele canta 1/8 abaixo de diferença da voz. E nós começamos a estudar isso de forma inteligente. E o som fica para a gente, assim como a cor. Nós podemos não estar olhando para uma cor, mas se eu falar vermelho, azul, amarelo, a gente percebe. Você tem uma imagem mental. A partir daí, quando nós começamos a ensinar os nossos alunos a respirar, na ressonância, quem é que observou que eu canto com o microfone perto da boca o tempo todo, porém, todavia, entretanto, a minha voz nunca suplanta a voz de quem está sem microfone? Uma coisa bem simples. Se vocês observarem uma caixa de som, aquela ali não apresenta uma grande característica, mas você olhando para a caixa de som, você vai ver um alto-falante, em cima você vê uma corneta e você vê um tweeter. Para quem tem um básico de som, sabe que ali embaixo está o grave, a corneta é o médio e o tweeter é o agudo. Então você olhando para a caixa craniana de qualquer pessoa, você vai perceber que a tua cabeça é uma caixa de som. O alto-falante está na boca, a corneta e o tweeter são os seus narizes, as vias respiratórias. Então se eu chego para um aluno e falo assim, olha, você vai ter que cantar usando o sistema de ressonância. Eu quero que você cante, preste atenção se a igreja está cantando. Se você não ouvir a igreja, o louvor está errado. Porque o verdadeiro louvor não é daqui para lá.
O louvor é de lá para cá. Estamos entendidos? Então perguntaria eu a vocês: se eu não estivesse usando ressonância, eu já estou numa segunda parte. Eu falei da parte científica, eu estou falando numa segunda parte agora. Observem a diferença de um som de alguém que fala somente pela boca. Olha como fica. Rádio 93 FM. Ele fica tão intenso que ele perde a qualidade. Então, junto, muitas vezes, quando é uma banda, vou me mexer um pouco, acho que tem alguém abaixo de mim, gente. Isso deve ser dentro de pastor. Aí, conclusão. Observe bem. Então, vocês prestaram atenção na arrogância, no peso, da intensidade da minha voz? Observe como agora eu vou fazer a mesma coisa usando o nariz. Olha o que acontece. Rádio 93 FM. Não fica mais agradável? Então, essa perspectiva a gente chama de perspectiva artística. Então, eu falo para as pessoas: respire para criar apoio na voz. Vamos começar a trabalhar a extensão da sua voz, porque a sua voz tem um som agudo e um som grave. Então, isso é um grave, aqui é o agudo, mas a gente tem que aprender a dosar isso. Em questão de volume, em questão de intensidade, em questão de velocidade ou andamento. Vamos chamar de dinâmica. Quando nós começamos a ter a consciência das notas musicais as quais ela está utilizando, a gente começa a perceber e desenvolver a capacidade da característica de cada som. Essa característica a gente vai chamar de perspectiva artística. Quando eu estou trabalhando, o que é que as pessoas estão vendo? O que as pessoas estão percebendo? Eu sou de um tempo em que nós éramos amantes de novelas. Ninguém aqui desse tempo, né? Claro, ninguém assistia novela. Mas vocês já prestaram atenção que quando você assiste, esse aqui é o meu chato. Então, meu chato telefone, né? Então vamos lá. Então vocês lembram que quando você assiste um filme, você olha para o ator, ele representa tão bem que você esquece o nome do ator. Você passa a vivenciar o personagem, aquilo que ele está transmitindo para você. Essa perspectiva artística significa que o Santo Espírito, através do teu ser, vai refletir a luz de Cristo Jesus. Só tem um jeito no meu telefone, gente. É uma equipe grande, esse pessoal não para. Mas vamos lá. Então, quando você é tomado pelo Santo Espírito, a tua personalidade ela dá vazão. E você começa a apresentar o caráter de Cristo Jesus. Foi exatamente o que meu pastor colocou. Certo, gente? É uma segunda perspectiva. Às vezes meus alunos chegam e falam assim: mas eu sou tímido. Ótimo, então está na hora de você trabalhar a timidez. Por quê? Nós estamos aqui dentro, mas nós vamos trabalhar o que aprendemos aqui dentro, daquele portão para fora. Então essa perspectiva artística, ela vai colocar em prática aquilo que foi estudado. E eu escutei isso aqui hoje. Tem uma terceira perspectiva. A perspectiva teológica, eu também estudei aqui hoje. Essa perspectiva teológica tem tudo a ver com o Espírito. Você não raciocina, você não sente, mas você percebe. Você não raciocina, você não sente, mas você percebe. Ali está, ali está o detalhe. Em breves palavras, em um determinado momento, Jesus estava dentre a multidão. E Jesus, como sempre, quando ele queria falar alguma coisa a nível de conhecimento dos pescadores. Aí ele chamava os pescadores de alma, pescadores de homens. Se Jesus estivesse dentro dos pastores, ele chamava almas de ovelhas. Se Jesus estivesse dentro dos pescadores, Jesus ia dizer o quê? Pescadores de homens, pescadores de almas. Se ele falasse no meio dos agricultores, ele chamava de trigo, joio. Ele sempre dava um exemplo da obra do Pai
de uma forma inteligível e compreensível para a raça humana. Vocês já perceberam isso? Ele sempre fez isso. Mas teve um momento maravilhoso, está lá em Lucas capítulo 15, ali pelo versículo 11, onde Jesus começa a falar sobre o filho pródigo. Aqui ele contou 3 histórias parecidas, mas essa do filho pródigo é que me chamou bastante atenção. Ele começa a dizer que alguém, filho de determinada pessoa, que tinha acesso a toda a estrutura da casa, se perdeu. Ele dá a entender que aquele filho pegou o que ele tinha de direito, foi para o mundo, gastou tudo, sofreu. Ele conta uma história até esse filho voltar. Queridos, o filho pródigo que Jesus se referia nunca saiu de dentro da casa do seu pai. O filho pródigo que Jesus cita em Lucas capítulo 15 nunca saiu da casa do pai. Ele se perdeu dentro da casa do pai. Onde é que você quer chegar, professor? Muito simples. Jesus estava falando com alguém que tinha conhecimento. Jesus estava falando com alguém que tinha acesso aos segredos. Como, por exemplo, essa igreja tem aula dominical, tem estudo de teologia, tem estudo de louvor e adoração, mas nem todos nós estudamos tudo. Porque nós damos mais importância para uma determinada coisa do que a outra. Aquilo que é perceptível para a nossa carne e satisfatório, a gente dá mais atenção. Se você marcar um ciclo de oração, você tem 6 pessoas. Se você marcar consagração, você tem 3. Mas se você marcar um churrasco, vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Nós estamos dentro da casa do Pai e não prestamos o valor, ou não damos o valor àquilo que vem a nos aproximar do nosso Deus. Porque nós fazemos escolhas. Nós fazemos escolhas. Então eu costumo dizer o seguinte, quando eu comecei a estudar música, os meus professores passavam uma lição e diziam assim, se você fizer isso aí 100 vezes, você vai começar a entender. Eu fazia 300 e muitas vezes eu não entendia. Fazia 300 e muitas vezes eu não entendia. Porque eu precisava de um convívio dentro daquela situação para eu compreender o incompreensível. Porque na minha parte de raciocínio, muitas vezes você percebe. Para vocês terem uma ideia, foi lá na década de 70 que eu aprendi a equação do segundo grau. A incógnita x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2, sabe? O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados do cateto. Mas te pergunto, aonde é que você aplica isso na tua vida? Conhecimento sem aplicação não gera habilidade. Eu posso ensinar você a fazer um bolo, porém se eu pegar para eu fazer o bolo, será que eu vou conseguir? Ou eu tenho só teoria, só ouvir falar? Esse é o detalhe. Nós não podemos conviver com Deus em de ouvir falar. Eu tenho que ter experiência própria. Eu tenho que ter experiência própria. Para eu ter propriedade, para eu abrir a minha boca e dizer assim, vamos estudar? Mas professor, eu estou estudando há 10 anos e a sensação que eu tenho é que pessoal, comecei a estudar música em 1977. Estudei, tem 48 anos que eu comecei a estudar e digo para vocês com toda certeza, a sensação que eu tenho é que eu não sei nada. Então, todas as vezes que eu vou preparar o curso, eu chego numa igreja, eu não trago nada escrito, eu não trago, não, eu começo a fazer as pessoas vivenciar e vou avisando. Para vocês terem uma ideia, eu tenho alunos que já estão formados,
já viajaram, etc. E tal, o negócio todo. Aí a pessoa falou assim: aquilo que você falou há 20 anos atrás que eu vim entender hoje. Um dia, Gabriel, eu acho que chegou a estudar comigo, se eu não me engano. Em algum antigamente desse aí. O Gustavo também estudou. Não é isso, Gustavo? Mas vamos andando mais um pouquinho. Lógico. Ele tinha acesso aos. Você fala assim: vamos orar. Aí a pessoa fala assim: estou sem tempo. Vamos estudar a palavra? Vou dar uma olhadinha resumidamente. Eu já não sou mais aquele estudante da palavra, como era feijão antigamente, que você botava o feijão no fogo, esperava 3, 4, 5 horas o feijão ficar pronto. Hoje em dia você mete na panela de pressão. E se for possível, você já deixa pronto para meter no micro-ondas. Nós estamos lutando contra o tempo. Aonde você quer chegar? Eu quero chegar que alguns de nós fomos escolhidos e separados para o louvor, para o canto, para a adoração. O que significa isso? Ali, ela está trabalhando toda uma linha de conhecimento que precisa de uma determinada dedicação para chegar àquele nível da percepção. Então, muitas vezes nós estamos dentro da casa do Pai e não bebemos da água que jorra dos céus. É uma água que mata a sede para a eternidade, mas muitos de nós não percebemos. Nós não percebemos a importância que nós temos na mão de Deus para que a sua obra seja realizada. E Jesus criou aquela palavra, ele falou em 3 estágios, mas eu estou chamando a atenção para do filho pródigo. E esse filho pródigo, o qual estou trazendo para vocês, que é citado em Lucas capítulo 15, ele está lá em João capítulo 3. Nicodemos. Quando Jesus disse para ele: tem que nascer da água e do Espírito. Nicodemos tinha conhecimento, era príncipe dentre os judeus. Mas Jesus disse assim: você tem que nascer da água e do Espírito. Mude a direção, a forma que você está fazendo, que você está negligenciando o sagrado sobre a sua vida, porque eu tenho uma obra a realizar através da tua existência. Ali ele fica espantado e pergunta: mas como sendo eu um velho, eu vou ter que retornar ao ventre da minha mãe? Não, Jesus ratifica para ele: você tem que nascer da água e do Espírito. Aí eu pergunto a vocês, essa palavra que foi direcionada a Nicodemos, ela caiu na beira do mar, na areia? Ela caiu dentre os espinhos? Ela caiu dentre as pedras? Ou essa palavra caiu em terra fértil? Esteja certo de uma coisa: não tem ninguém aqui que a palavra de Deus não tenha caído em terra fértil. Porque se fosse no tempo de Moisés, pecado em erro, era apedrejado até a morte. Mas com Jesus é diferente. Aquele que o Pai enviou a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então nós estamos aqui, na arca de Cristo Jesus. E digo para vocês, com certeza, aquela palavra no coração de Nicodemos caiu como semente que cai em terra fértil. Como é que você pode afirmar isso? Eu posso afirmar porque ali pelo capítulo 19, João 19, querido, alguma coisa aí. Vê se tu acha aí, na crucificação de Jesus. O que seria normal? Seria normal aquele corpo descer da cruz, as pernas já quebradas, esquartejado em média de 15 pedacinhos,
e os seus pedacinhos distribuídos ao longo da estrada, para que servisse de exemplo, que tu sabes que o nosso Deus descarregou Jesus, destituiu de toda a sua glória, para que o seu corpo fosse levantado em um madeiro, como um maldito, e ele morreu, entregando seu espírito ao Pai. Mas a morte não pôde conter em suas mãos a vida de um justo sagrado, e ele volta da morte, Senhor da vida e da morte, com a chave da eternidade. Glória a Deus. E aquele corpo foi esquartejado? Não. Aquele corpo foi recuperado por nada mais, nada menos que José de Arimateia e Nicodemos. Então aquela palavra lá atrás, que aparece em João 3, aquela palavra que foi semeada lá em Lucas capítulo 15, ela floresceu e deu fruto. E fruto que dura para a eternidade, porque nós estamos aqui 2000 anos depois, fazendo referência da salvação em Cristo Jesus através de sua história. Então conosco não é diferente. Então quando eu afirmo que devemos sim estudar o canto, porque nós nos reunimos, confraternizamos através do cantar, palavras proféticas, coisas maravilhosas. Mas o que é que você está sentindo? Eu tenho que desenvolver a sua percepção, o teu sentimento dentro da música. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu canto músicas de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. São músicas que me fazem conveniente a recobrar a minha consciência, a minha pré-consciência, até o uso do meu interior, para que eu possa sentir aquilo que eu estou fazendo. Porém, ainda tem uma parte mais profunda, sendo de uma forma repetitiva. Em espírito, eu começo a perceber o que me foi proposto pelo salmista, no Salmo 119, versículo 18. Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Significa que a partir do momento em que, assim como nós usamos o nosso cérebro, usamos a nossa alma, usamos o nosso espírito, porque os três são a nossa composição na Terra, eu posso dizer para vocês, lá vem a internet de Deus, o Santo Espírito nos conectando diretamente com o Pai, para que em nome do Filho nós venhamos a compreender que nós fomos chamados para um negócio chamado vida eterna. E este negócio chamado de vida eterna, eu posso te garantir, a tua vida, a tua salvação, ela é individual, mas calma, Jesus também deixou claro que um senhor precisou viajar e chamou 3 de seus servos. Ao primeiro, ele deu 5 talentos. Ao segundo, ele deu 2 talentos. E ao terceiro, ele deu 1 talento. Retornando o Senhor, chamou os 3 servos. Aquele com quem ele deixou 5, devolveu 10. Aquele com quem ele deixou 2, devolveu 4. Segundo a capacidade. Proporcionalmente, podemos dizer que ambos produziram 100%. Aquele com quem ele deixou 1 talento, com medo de perder, não aplicou, não trabalhou, negligenciou e trouxe, eis aqui o valor que me deixaste. Pois bem, aquele talento lhe foi arrancado, entregue para quem multiplica, e aquele servo foi jogado no fogo do inferno. O Senhor Jesus explicando essa parábola. Um pregador em determinado momento, trazendo essa palavra, um homem que não tinha as 2 pernas sentado ali, olhou para o pregador e falou assim: pregador, esse Jesus que você está falando aí, aceita um homem que é só a metade? A resposta foi a seguinte: o Senhor Jesus aceita um homem que é só a metade. O que Jesus não aceita é a metade de um homem. Escolhidos, separados para o louvor e adoração da casa do Senhor. Dentro do grupo de louvor, ali estão os mestres, ali estão os pregadores, ali estão
todo o corpo ministerial, desde cooperador até os pastores, que também são elevados a administradores, porque já coordenam um grupo de pastores. Então, queridos, que esta palavra desta noite seja para te dizer, Elson, que é uma satisfação muito grande de conviver numa casa que tem buscado servir ao nosso Deus na íntegra, através do estudo, através da entrega, através da observação. Entendemos exatamente através do teu exemplo o que é o reino de Deus. Posso olhar para você e dizer para você, tem dia que eu olho para você, você pode perguntar para os meus alunos, eu falo assim, olha, o nosso Deus funciona assim, você toma um copo de fel em casa, mas aqui, Jesus é mais doce do que o mel. Porque a tua casa, a tua parentela pode durar 100 anos, mas com Jesus, o negócio é eternidade. Ultrapassa a linha do tempo. O kairós de Deus é diferente dos nossos minutos. Então, queridos, que esta palavra tenha caído no coração de cada um de nós, como semente que cai em terra fértil, que certamente, se nós fomos escolhidos e separados e estamos aqui, é porque o nosso Deus tem propósitos sobre a nossa vida. E que nós não venhamos nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que mantenhamos o nosso olhar naquele que é autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus. Que o seu amor derramado naquela cruz venha nos fortalecer o intuito de estar em sua presença em espírito e verdade, como ele é em natureza. Queridos, até aqui me deu o Senhor, e eu agradeço essa oportunidade. Ei, era tão pequenininho quando eu conheci, meu Deus. Glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Gente, e é só o primeiro dia da festividade. Amanhã teremos mais. Quero agradecer a todos que tiveram a oportunidade aqui, que louvaram conosco, e convido vocês a estarem aqui amanhã para continuarmos louvando, agradecendo a Deus. Amém? Peço que não fiquem de pé, vou estar convidando o pastor André para dar a bênção apostólica. Glória a Deus! Aleluia! Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Convidamos aos irmãos para estarem aqui conosco amanhã, para a nossa grande celebração, onde teremos as nossas ordenações. Eu vou trazer uma toalha para o pastor Reis e uma para a Flávia, porque eles ficaram aqui babando aqui, os filhos. Vou trazer uma toalhinha para cada um, tá? Pode ficar tranquilo. Quem gostou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus! Se hoje foi bom, se você gostou, imagine amanhã, que a presença de Deus vai ser dobrada. Se hoje a presença de Deus estava aqui, amanhã, como é o segundo dia, vai ser dobrado. Então, eu vou te pedir um favor, amanhã quando você vier, traz mais um. Amém? Faça assim com a sua mão. Por favor, quem tem amanhã, sabe que de alimento não perecível? Amém, meu pastor? Nós queremos montar algumas cestas básicas, matar as pessoas, se possível. Tá bom? Glória a Deus. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui na nave, com você na sua casa e com todo o povo de Deus na face da terra. E todos dizem amém. Porque eu e vocês fazemos parte De uma grande família, com muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Aperta a mão do teu irmão, dá uma bênção para ele.